de nosso coração. Para assim, Senhor, recebemos a Tua palavra em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor Jesus, irmão. Eu saúdo a igreja do Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Para mim é motivo de grande alegria e meu coração está muito alegre por o pastor confiar essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Nessa noite a voz é minha, mas a palavra é do Espírito Santo de Deus. Então abra o seu coração e ouça da parte de Deus nessa noite, não aquilo que você veio para você ouvir, mas o que Deus tem para te falar nessa noite, amém? Se coloque de pé nessa noite. É motivo de grande alegria mesmo poder estar representando a voz de Deus aqui nessa noite. Você que tem disposição, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós estaremos lendo a poderosa palavra de Deus no livro de Josué, alguns versículos do texto dessa lição, antes de chegar ao versículo tema, que é a travessia do Jordão. Está em Josué capítulo 1. Amém? Josué capítulo 1. Traz muita alegria ao coração, como já disse antes. Quando chego a esse local, eu não sou recebido simplesmente pelos irmãos que aqui já estão, mas pela presença de Deus, que jorra como um rio sobre essas portas, e chamou a sua atenção na sua casa, aonde você estava. Você veio a essa direção, porque a fonte aqui jorra águas cristalinas em direção à sua vida, para saciar a sua sede e fazer de ti fonte inesgotável, para levar águas para as nações que estão sedentas da palavra de Deus. Amém? Diz assim no versículo 1, capítulo 1, versículo 1: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Amém? Podeis assentar dando glória a Deus, se ligado com o Senhor, porque o Senhor já está desde o primeiro momento. Quando, ao iniciar no culto, as jovens cantaram que Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Meu coração estremeceu diante da presença de Deus, em meditar nas páginas da Bíblia Sagrada, fatos que ocorreram. Nós dizemos história porque ficou em relatos, mas foram fatos e evidências de que o poder de Deus é real na nossa vida, e que não importa a situação, onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, na sua casa, quando você fecha os seus olhos, quando você nem está com o som ligado, mas tem um vizinho com o som ligado, ou passa alguém cantando um hino, Deus toca o seu coração e faz saber que Ele é presente na sua vida 24 horas por dia. E o que me alegra em saber que nesse primeiro versículo, que diz: depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo se preparem para atravessar o Jordão. O que vem a ser esse primeiro versículo? A intenção é que Josué era auxiliar de Moisés. Talvez uma função simples diante da igreja. Muitos querem ser presbítero, muitos querem ser evangelista, muitos querem ser pessoas grandes, renomadas, reconhecidas por multidões. Mas Josué se colocava na condição de auxiliar de Moisés. Que nós não venhamos almejar simplesmente uma posição, mas que nós possamos nos colocar como servos diante da casa do Senhor. Servos do Senhor, dispostos a abrir mão de certo tempo desnecessário, como por exemplo, muitas das vezes nós paramos um domingo inteiro. Me refiro a mim, quando nós paramos em frente à televisão e ficamos tanto tempo, e próximo do horário do culto nós lembramos que nós vamos adorar ao Senhor. Nem sequer vamos adorá-lo, porque se estivéssemos dispostos a adorá-lo, já começava a adoração na nossa casa desde que o dia amanheceu, com um propósito no coração de chegar feliz e contente para adorar o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Então Josué se prontificava em auxiliar Moisés. Creio eu que ele tinha no coração, não almejando a posição em derrubar Moisés com rebelião no seu coração, porque nisso já tinha alguns entre o povo que eram Corá, Datã e Abirão. Eles se rebelaram contra Moisés ao ponto de dizer: vamos oferecer incenso ao Senhor. E colocou no seu coração aquilo com muita alegria, achando que Deus iria aprovar tal posição daqueles homens. E eles foram diante de Moisés e falaram: quem te colocou por mais santo sobre nós? Vamos, pois, diante de Deus queimar um incenso e vamos ver de quem ele recebe.
Então prontamente Moisés foi e preparou o incenso. Também Corá, Datã e Abirão, com seu espírito de rebelião dentro de si, e já com um motim de pessoas para segui-lo, para abrir, quem sabe, uma outra congregação, ou tomar a posição de Moisés. Mas Josué não tinha no seu coração, porque ele tinha submissão, e sabia que mesmo diante das adversidades, o Senhor era com Moisés, como prometera desde o início. Meu coração se alegra também por saber que quando Corá, Datã e Abirão acenderam o incenso diante de Moisés, ou diante de Deus, na presença de Moisés, e Moisés também acendeu o seu incenso, ele disse no seu coração a toda a congregação: afastai-vos, pois, da tenda de Corá, Datã e Abirão. Se eu sou o escolhido de Deus, não morrerá como morrem os homens da terra. E naquele mesmo instante a terra se abriu por diante de Corá, Datã e Abirão, e engoliu toda a sua tenda, todos os seus familiares, todos os seus rebanhos, tudo aquilo que o pertencia. Deus não precisou, porque Deus não está precisando de coração com rebelião, coração que não se abre diante da proposta de obedecer o servo do Senhor e ministro que aqui está, ou o ministro aonde você congrega. Você tem que se submeter a ele para chegar onde quer. Sabe por quê? Deus não vai precisar levar ele não, porque para cada um de nós aqui nessa noite, Deus tem uma multidão que espera lá fora. Você não tem que se limitar simplesmente dentro dessa tenda. Você não tem que se limitar simplesmente dentro da sua casa, ou da sua vizinhança, ou do seu campo de trabalho. Mas há muitas pessoas esperando por você no campo aí fora, sedentas e famintas da presença de Deus. Me alegra também que nesse primeiro versículo, Deus me abre o coração e faz entender. Nós dizemos, eu, você, todos nós falamos do nosso coração, nós servimos a Deus. Muitas das vezes nós chegamos diante do nosso trabalho e falamos: você é crente? Sou. E aí? Sou servo de Deus. Sou servo de Deus. É muito repetido isso, às vezes, quando você não tem vergonha de se demonstrar e falar que você é cristão e que está diante da presença do Deus vivo, você vai se manifestar dizendo: eu sou servo de Deus. Mas afinal, que Deus é esse que nós servimos? Há um mistério muito grande, que a condição de servo que Josué propunha, Deus abriu a minha visão e fez perceber através da palavra de Deus, que Deus se coloca na condição de servo para ser Deus. Nós dizemos que servimos a Deus, nós dizemos que nosso coração serve a Deus todo momento, mas quando na verdade, quando nós clamamos e precisamos, nós pedimos a Ele, Ele nos serve das ricas bênçãos dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abre mão de tudo aquilo que não pertence ao seu reino, porque há motins, a politicagem tem infiltrado no meio da igreja, a maçonaria tem infiltrado no meio da igreja, mas os lavados remidos no sangue do Cordeiro não se contaminam com os manjares do Rei, e são independentes pela fé, porque não tem sido fácil seguir a Cristo mediante as grandes igrejas. Muitos têm sido sufocados. Você cava um poço que dá água pura e cristalina, mas vai lá, alguém entulha aquele poço. Você cava um poço de água pura e cristalina e está matando a sede de muitos, mas alguém que parece ser superior a você vai lá e tapa essa fonte sanadora. Mas eles não podem deter a chamada de Deus na sua vida. Você não depende de quatro paredes para subir e chegar aonde Deus tem para te colocar. Amém, igreja? Amém. Assim como estive, diz o Senhor no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você em todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca deixarei, nunca o abandonarei. A fidelidade de Deus não depende das nossas condições de pensarmos que somos fiel ou não. Se eu vou perguntar quantos de nós pecamos hoje durante o dia, ao ponto de você lembrar que você está em campanha e falou: poxa, quebrei a campanha que eu fiz com Deus. Poxa, meu Deus, eu falei algo que não era para ser dito. Senhor, me perdoa, meu Pai. E dá um aspecto de que você quebrou a aliança de uma campanha, de algo bem maior que você estava por alcançar. Mas a fidelidade de Deus não depende disso. Moisés tinha aliança com Deus, e por quantas vezes não fez conforme Deus disse, mas a aliança se perpetuou pelos tempos, e chegou até nos dias de hoje, porque você sabe da história de Moisés, porque Deus fez o mar vermelho se abrir, fez um monte de sinais fumegar diante dos olhos de toda a congregação, e assim será na sua vida, como tem sido na vida do pastor dessa igreja. Deus irá fazer, e tem feito um monte de fumegar nesse lugar, e através da representação da vida do homem de Deus,
através de você, que é o pastor da sua casa, da sua família, é o pastor no seu trabalho. Não dependa simplesmente de pensar, o meu representante está na igreja. Sim, ele é o orientador, o homem revelado por Deus para estar de frente a essa obra, mas você é revelado por Deus para estar de frente no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Você tem que ser referência da parte de Deus, em pensar que uma menina, na história de Naamã, diz que uma menina foi representante do reino de Deus a falar do reino para Naamã, do servo de Deus, o profeta que ali estava. Então Naamã se deslocou e foi mergulhar 7 vezes no Jordão, como é que já foi cantado. Naamã mergulhou 7 vezes. Muitos de nós têm desistido no primeiro mergulho. Muitos de nós têm desistido no segundo mergulho, quem sabe? Talvez você não está dando para suportar. As águas estão barrentas. Eu já não tenho força mais para mergulhar. De que vale a esperança se eu não alcanço a minha vitória? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo e nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor Jesus, porque merece toda a honra e toda a glória. Então Josué enviou 2 espias, creio eu que na sabedoria que jazia no seu coração. Ele enviou 2 espias, porque no passado Moisés havia enviado 10 espias, e somente 2 aprovaram a entrada na terra. Então ele usou de sabedoria de não mandar muita quantidade, porque poderia gerar dúvida outra vez. Já se passaram 40 anos para que ele pudesse alcançar e herdar a terra prometida, porque quando eles vieram da primeira vez como espia, estavam com 40 anos de idade, e nessa segunda vez já estavam com 80 anos de idade, Josué e Caleb. E assim foi que Deus o inspirou a mandar somente 2 espias, e esses 2 espias voltaram convictos de que a terra estava entregue na mão deles. Já não importava o gigante, já não importava as tantas batalhas que já haviam travado, porque eles só eram vitória e consecutiva vitória. Me faz saber o Espírito Santo, através de inspiração e da palavra dele, que quando você anda, às vezes somente com um irmão, talvez alguém não te compreende, que você tem um irmão como referência, um amigo, para desabafar, para conversar, para orar junto. Continue nesse propósito, porque onde a multidão há motinho, e onde há motinho às vezes há divisão, porque nem todos encontram o mesmo propósito de adorar ao Senhor. Estando 2, diz a palavra, um será levado e outro deixado. Isso significa o quê? Divisão. Porque nem todos estão prepostos. Dentro de cada igreja existem 2 igrejas. Me faz saber, o Espírito Santo está saindo um pouco do Jordão, mas é a palavra de Deus que me encaminha assim. Será levado dentro de cada igreja. Existem 2 igrejas. A que vai subir e a que vai ficar. É, Deus. Então faça por onde você está na que vai subir, meu irmão. Porque quão triste será aqueles que ficarão tanto tempo na igreja batalhando. Imagino eu, o inimigo de nossas almas, à frente de tantas almas que batalharam e desistiram no final, ou que vivem de engano na casa do Senhor. O inimigo chegar e falar assim: de que valeu você se abster dos prazeres que eu te ofereci? De que valeu? De que valeu? Não estou te oferecendo o mundo, mas você está perdendo o seu tempo se você não tiver compromisso com essa palavra aqui. Você vem simplesmente para prestar um momento, ou prestar adoração no fundo do seu coração. Eu tenho conta no Facebook, no Orkut, entre outros meios de comunicação, mas quantos de nós temos perdido tempos e tempos diante do Face, que significa face no português, e não ficamos face a face com o Senhor? Perdemos tanto tempo na frente do Facebook, buscando informações, conversações desnecessárias, chocarrices e nada de consagração. E quando chegamos próximo do momento de entrar no culto, dizemos: Senhor, eu vim para estar face a face com o Senhor. Essa é a questão, meu irmão. Deus vai tocar no sobrenatural na sua vida hoje. Algo que está sobre vai vir até você, e você, ao invés de ficar parado no tempo, você vai ficar face a face com Deus. Você vai desafiar o inferno conforme tem feito, só em vir aqui cansado, com o corpo exausto, um dia duro de trabalho. Deus vai recompensar, porque o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, como águias voarão diante da presença daquele que é e que há de vir. Então mandou 2 espias e foi na casa da prostituta que morava em cima do muro, e ela disse a eles:
Quando, no versículo 10, pois temos ouvido, pois Raabe disse aos 2 espias, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que fizeram no leste do Jordão, com Seom e Og, e 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor Deus é Deus de cima nos céus e embaixo na terra. Você sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Quando nós estamos como os espias, diante de algumas situações, talvez não nós aqui no Brasil, porque tropeçamos em igrejas, demasiadamente. Há muitas igrejas, umas com o intuito de crescimento espiritual, de ensinamento da palavra de Deus, outras nem tanto, porque por muitos lugares que se passam, nem sempre a santidade, são inchaços espirituais, pessoas que querem se promover com o nome de Deus, pessoas que querem se promover em nome de Jesus, fazem e acontecem. Aí você diz, mas como acontece milagre naquele lugar? Acontece porque a autoridade está no nome de Jesus, e os demônios têm que reconhecer a autoridade no nome de Jesus. Tanto que a palavra diz, naquele nome, Senhor, que eu não profetizei, revelei, curei, apartado de mim que eu não te conheço. A autoridade, não se engane, a autoridade está no nome de Jesus. Se você entrar em lugares em que vê a manifestação do poder de Deus, aceite aquilo que é bom, mas o que é mal, rejeite em nome de Jesus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, meu irmão, quando eles ouviram falar da parte dos milagres que Deus tinha feito, eles já perderam a esperança de lutar contra o povo de Israel, porque as conquistas não eram inúmeras, em fatos e evidências de que Deus é com aquele povo. Talvez você não dê importância, ou eu não dou importância, melhor dizendo, para estar assim diante da presença de Deus muitas das vezes. Às vezes dá um peso no culto e nós falamos, nossa, mas isso é porque há uma grande luta espiritual nesse momento. Quando você, como crente, passa na rua da sua casa, ou aqui pela estrada onde você anda, quando esse irmão veio andando a pé dali até esse trecho, N demônios, N legiões se incomodaram com isso, porque muitos querem esperar o carro, falam, não, quero chegar com honra. Às vezes a questão é preferível pagar o preço. Hoje você não tem carro, hoje você não tem bens materiais, mas a Bíblia fala, não ajuntei tesouros na terra, não que você é proibido ter, não, tenha, estude, conquiste, ganhe mesmo, para que você possa ampliar o reino de Deus, mas não se ensoberbeça com aquilo que Deus te dá, porque onde está o tesouro do homem, aí também está o seu coração. Que o nosso tesouro possa estar na mão de Deus. Muitas das vezes, quando eu recebo o convite para trazer uma palavra em alguma igreja, no coração às vezes dá aquele tremor, mas o Senhor me faz lembrar da palavra que está em Timóteo: o vaso é de barro, para que a glória da excelência seja daquele que enviou o seu ungido. Então não se preocupe, meu irmão, quando você for chamado para trazer a palavra em algum lugar, ou cantar, e lá tem um cantor renomado que já gravou o seu CD, ou algo do tipo que vai te constrangir. Quem te chamou é fiel para cumprir aquilo que determinou para falar através da sua vida. É forte isso aí, gente. Quantos em lugares remotos, como eu estava numa igreja esse domingo e o pastor Maxwell Calixto, me permite dizer, ele estava em missões lá no Nordeste, e andando 40 minutos na infelicidade de levar um terno e uma gravata para o Nordeste, em plena seca, muito quente. Lá os crentes não usam terno e gravata porque é muito quente. Então ele levou, mas não fez uso, e andando 40 minutos para o culto. E quando chegou lá, ele fez uma oração ao Senhor e disse ao Senhor: eu preciso ser mais crente, porque eles vinham direto do trabalho, não tem água para tomar banho, não tem calçado como nós, 3 ou 4 dentro de casa, e acha que é pouco, iam descalço, sujo, com um aspecto nada agradável para quem vive numa mordomia como nós vivemos nesse lugar de fartura e bonança, apesar de má distribuição, mas nós vivemos ricamente perto daqueles que nada têm. Então, chegando lá, aquele povo glorificava ao Senhor veementemente. Havia um diácono no meio da igreja, com uma vara na mão, bem grande,
E na curiosidade ele parou para perceber e ficou assim: eu não vou nem fechar o olho para orar, eu quero saber que posição é essa. Será que ele vai tocar algum escorpião que vai aparecer na igreja? Alguma cobra, algo venenoso? Não, e ali começou o culto, e aquele diácono estava com a vara no meio da igreja, bem grande. A igreja não tinha teto, somente só tinha as paredes, mas não tinha teto. Mas também não era preciso, porque lá não chove. Então eles faziam culto a céu aberto. E quando uma pessoa, durante o culto, olhava ao lado e começava a cochichar, ele pegava aquela vara e chamava a atenção da pessoa e falava: estamos diante da presença do Senhor. E outro pensava em conversar, o diácono tocava com a varinha lá onde ele estava e falava: estamos na presença do Senhor. Lá eles são idólatra para valer mesmo. Eles se doam por amor à idolatria, mas quando se convertem, prestam reverência ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E seria que não é diferente. Pessoas aqui se prostram diante do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se disponibilize para o reino de Deus, porque Deus não perde para você. Deus só tem vitória. 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 E se você olhar à sua volta, estamos perto do fim. Estamos chegando no Jordão. Muitos têm parado e desistido quando chegam no Jordão, mas o povo lá do outro lado já está tremendo e temendo, porque ele sabe que o Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Versículo 13 do capítulo 3. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza seca, represada, as águas formaram uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou os acampamentos para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transportavam em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram nas águas, as correntezas que desciam parou de correr e formou uma muralha de grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. O milagre de Deus está por acontecer. Deus sempre confunde os seus inimigos e até mesmo os seus filhos, porque mediante uma situação, era época de colheita. Quem já plantou vagens de arroz, eu venho lá do interior, próximo a Minas, e lá meu pai, nossa família vive da agricultura, conforme meu pai ainda está lá, e meus irmãos já saíram, mas meu pai toma conta de turma lá. E sempre na época de cheia se abre um caminho, ou próximo a um riacho que passa as margens de arroz e abre um caminho para que as águas invadam a vagem de arroz e fica ali para fazer todo o processo para que chegue até a época da colheita, amadurecimento e assim sucessivamente. Já era a época de colheita lá no Rio Jordão, nas proximidades. Muitas pessoas viviam ali. Era próximo ao rio, aonde havia uma população. Toda a população precisa de água. Se você veio aqui porque as águas do rio da vida correm sobre esse lugar e você sacia a sua sede, você pode dar glória a Deus por isso? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então ele vai saber a palavra de Deus, que o rio transbordava pelas vargens afora. Talvez muito estremeciam a sua fé, talvez não davam crédito em o que fazer. Vai aparecer canoas, que recurso há de se levantar? Deus abriu o mar vermelho para Moisés, e poderia muito bem, como fez, abrir o mar Jordão. Então diz na palavra do Senhor, em sequência, os israelitas fizeram como Josué lhe havia ordenado. Opa, eu pulei aqui um versículo. Na correnteza descia e parou, e formou as muralhas de grande distância, nas proximidades de Arã e de Zeratã. E as águas que desciam para o mar salgado escoaram totalmente, e assim o povo atravessou a frente do rio de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão. Meu querido irmão, feche seus olhos agora. Eu te convido a viajar na história e chegar diante do Jordão da sua vida agora. Eu não sei a que nível esse Jordão está,
te afrontando. Eu não sei a que nível as águas estão passando a correnteza, mas que minha fé, o sacerdote aqui está, ao levantar essa campanha, creio, assim como eu creio, assim como todos nós que estamos aqui cremos, que as águas já estão paradas para você atravessar o Jordão nessa noite. Eu tenho uma plena convicção, irmãos, que eu poderia muito bem dizer que hoje é o dia da sua vitória, mas eu não sou Deus para que isso aconteça. Deus vai trazer refrigério para a sua alma, para que você chegue até a sua vitória em nome de Jesus. Talvez você está entrando na sua prova hoje, talvez outros estão saindo, talvez outros estão chegando frente ao Rio Jordão, ou quem sabe ainda está lá atrás diante do Mar Vermelho, mas Deus é poderoso para abrir essas águas para você passar. E tenha a plena convicção de uma coisa: a terra prometida espera por você. Não estou me referindo ao mundo no além, porque isso é certo, aqueles que perseverar até o fim será salvo. Mas nessa terra comereis o melhor, porque o Senhor assim prometeu ao que são seus. E se você toma posse dessa vitória, glorifica o nome de Jesus, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Se coloque de pé nessa hora. Eu quero entrar na parte das 12 pedras. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. No capítulo 4, o subtítulo diz o memorial das 12 pedras, que diz: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 dos homens entre o povo de cada tribo e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens e escolhera dentre os israelitas um em cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel. Eles servirão um sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa essas pedras, respondam: as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo diante do povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhe ordenara, apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué, e levantaram um acampamento, onde deixaram. Josué ergueu as 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes, que carregavam a arca da aliança, tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Meu querido irmão, o ano tem 12 meses, e a cada mês desse ano, eu tenho certeza que pedras de tribulação foram lançadas contra a sua vida. Pedras de tribulação, pessoas se caluniaram, pessoas que simplesmente queriam ver você abaixo, derrotado, cabisbaixo, de semblante caído, e chegar ao final do ano derrotado. De cada mês até aqui, você tem pegado essa pedra. A cada mês do ano, uma pedra. 12 pedras no final do ano. Essas 12 pedras vai servir para você marcar o território aonde você foi campeão e passou por mais um ano diante da presença do Senhor. E se você, meu irmão, sofreu, padeceu, o Senhor vai trazer refrigério para a sua alma, não somente nessa noite, dias vindouros, dias atuais, naquele momento em que você estava só, em que você falou assim: poxa, o pastor podia me ligar agora para me receber uma palavra dele. O pastor não é onisciente nem onipresente, mas o pastor dos pastores estava lá para te abraçar, para honrar a sua fé e dizer: meu filho, essa é a pedra do mês 1º do ano de 2012, fevereiro, mês 2 de 2012, e até chegar até aqui. E nessa noite você vai deixar essa pedra marcada na sua história, na sua vida, dizendo ao Senhor: Senhor, sofri apedrejamento, mas não tem problema, estou diante do Senhor, Rei dos Reis. O mistério é tão grande diante do rio, foi diante do riacho que Davi pegou uma pedrinha do Deus forte e derrubou o gigante. Foi diante do rio Jordão que Naamã mergulhou 7 vezes, mergulhou sobre o rio. Ele não precisou atravessar, mas recebeu a sua vitória ali diante do rio.